Bem-vindos ao episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje eu estou aqui com meus amigos. Eu vim experimentar o cérebro do Sócrates, né? Então vai ser um prazer a gente estar juntos e vem com a gente, pessoal. Vamos discutir muito. Tal pai, tchau pai, até logo filho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ciclos e ciclos de vida, que eu acho que são importantes. E vamos juntos. Muito bem. É legal quando o convidado faz a abertura, né? Quebra pra gente, né? A gente tá tão acostumado com alguns ciclos, né? Aliás, sair da rotina é sempre muito bom. E sairemos inevitavelmente. Não, mas legal, Rô, obrigado por aceitar. Nem sempre, né, a gente pede pro convidado, ou porque às vezes a gente esquece, ou porque às vezes o convidado, né, tá ainda entrando no clima aqui. Você, um cara que tem uma eloquência lapidada, né, ao longo de muitos anos, você vai falar um pouquinho aqui da tua vida, mas é legal, assim, nós vamos falar de ciclos. E é bom que a gente quebre alguns ciclos nossos aqui. Obrigado por convidar a turma. Pronto, já estamos aqui começando a bater papo. Ótimo. Muito bem-vindo, Rogério Farinelli. Bom, Rogério, mas o cara que tava arrumando a câmera aqui falou assim, olha, você tem que ficar paradinho aí, quietinho. Eu já fico parado. Pelo muito, tanto né? de história que o Danilo contou sua já, eu acho que, pelo que eu entendi, não é uma pessoa que fica muito parada, não. Nem um pouco. Né? Eu acho que foram vários ciclos que se abriram, que se encerraram, e foram várias histórias de vários inícios e conclusões também, né? Até meu nome tem ciclos, né? Porque é Luiz Rogério Godinho Farinelli. Então, em situações diferentes, eu sou conhecido como Rogério. Em outras situações como Farinelli. Em outras situações como Luiz. Luiz. Exatamente. Tem uma turma que chama de Luiz? Tem. Quando eu comecei minha carreira profissional e olhar mais o lado internacional e viajar bastante, fora do Brasil ninguém te chama pelo sobrenome. E todo mundo me chama de Luiz. Então as pessoas me conhecem como Luiz. E acho que Luiz, por exemplo, pro falante da língua inglesa é mais fácil do que o Rogério, né? Do que Farinelli. Eu chegava, qual é o nome? Farinelli. Farinelli. Luiz é mais fácil. Luiz é mais fácil. Então até no nome eu tenho uma certa, né? São vários personagens, vamos chamar assim. Personas diferentes, né? Mas todos eles da mesma pessoa. Acho que Pai Lu Soares entende bem o que ele tá falando, né? Sim, né? Tem muitos que não entendem que meu nome é um nome composto, né? Pai espaço Lu. Ah, é? Né? E aí todo mundo me chama de pai. E toda vez que me chama de pai, eu gosto de brincar de volta. Fala filho, né? Porque Fala filho. Me chama de pai, eu chamo de filho de volta, né? Mas eu não sabia. Eu achava que Pai Lu era um apelido. Um apelido? Todo mundo pensa. E não é. Aliás, é muito comum isso. A minha vida inteira sofri bullying, vamos dizer assim, sem saber que era bullying, né? Então... Aí depois ele aprendeu artes marciais pra devolver os bullying. Pra diminuir, né? Não, mas brincadeira da parte, mãe taiwanesa e pai brasileiro. Então esse nome é super diferente. Mas até hoje, todas as vezes que estou falando de negócios, né, mundo corporativo, enfim, com pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, às vezes termina uma reunião, a pessoa fala assim, posso te fazer uma pergunta? Eu já sei que é sobre o meu nome. de cara, porque quando eu posso te fazer uma pergunta, fala, claro. Como é seu nome? Eu falei, Pai Lu. Não, mas e o seu nome? Esse é um ciclo que se repete. Não, separado. Pai Lu, é nome composto. Como se fosse Carlos Alberto. Como se fosse Luiz Rogério. Ou Luiz Rogério. Exato, dois nomes. Ou Danilo Afonso, o que não é um nome composto. É verdade. Porque Afonso é meu sobrenome. Afonso é sobrenome, é verdade. Ou Júlio César. Eu sou o único que não tem nome composto aqui, então... Sofria pra burro, mas, cara, hoje eu agradeço, cara. Meu nome é uma marca. Mas é legal. É o que me diferencia. Se você encontrar outro Pai Lu, me avisa que eu quero conhecer também. Eu nunca vi. Tô procurando até hoje. Na verdade, eu vou brincadeira, que quando eu falei que vinha, contei pra algumas pessoas que eu vinha, né? E quando eu falei que qual é o nome do podcast, né? Quando eu comi o cérebro de Sócrates, as pessoas falam assim, caramba. Eu falei, eu vou lá experimentar, tá? E um dos caras é o Pai Lu. Ele falou assim, peraí, que história é essa? O que é? Você vai tomar um passe lá, né? Vai por aí. Exato. Deixa eu acho que meu nome é Luciano, tá? Por causa do Lu. Pai Luciano. Pai Luciano, Pai Luiz. Pai de santo, tal, não sei o quê. Meu nome é Luciano. Falei, exato, você precisa de ajuda, tal. Você tá ouvindo alguma coisa? Né? Deixa eu contar um bastidor aqui, então. Bom, eu conheço o Rogério, acho que a gente se conheceu talvez ali em 2018, quando fomos morar juntos. 17, final de 17, né? A gente mudou juntos. A gente não mora juntos, mas fomos morar juntos na mesma região, né? Não, poderia ser também, mas... Segue te amando mesmo? Poderia ser, mas não... Por acaso não é, né? A gente mora na mesma região ali, mas mudamos para essa região quase ao mesmo tempo, e aí os filhos com idade próxima, né? Pelo menos os meninos...
E aí nos encontrávamos na quadra, com eles jogando bola, tá bom, enfim, fomos ficando amigos, descobrimos um monte de coisa em comum, futebol, gosto por falar, né? Eu falo muito, o Rogério fala mais que eu, mas aí eu quero falar mais que ele, então vocês imaginam, né? A gente sempre conversava muito, aí fomos aprendendo, né? Gostamos de cerveja, enfim. E tivemos um negócio juntos em Vinhedo, que a pandemia, depois a gente vai falar dessa história, a pandemia veio e nos pegou assim, no meio do caminho. E um ciclo que a gente tinha planejado, a gente teve que desplanejar ou replanejar. Mas acho que o ponto importante é que recentemente, Rô, pra mim, até não sei exatamente qual é a dimensão de tempo, não sei se foi esse ano ainda, 25 que o seu pai faleceu. 24. Foi no ano passado já? Nossa, já vai fazer um ano. Caramba. Bom, o pai do Rô faleceu, eu gostava muito do pai dele e conhecia há pouco tempo, tanto quanto... Luiz também, né? Também Luiz, o seu Luiz. E gostava muito, enfim, tinha uma afinidade, a gente brincava e tal, e a mim me emocionou muito, me pegou um pouco desprevenido, enfim. E aí a gente, há um tempo, falava, pô, eu queria que você fosse lá fazer um episódio com a gente, você fala bem, você tem uma história muito legal, até de jornada profissional, você começou numa profissão, depois optou por mudar para outra, e numa proposta de falar de propósito na vida, pessoas que fizeram mudanças podem ensinar muito, podem dar diretrizes, mas quando aconteceu no episódio do falecimento, me veio um tema que num primeiro momento, claro, eu fiquei um pouco receoso de propor, porque eu não sabia como estava a assimilação. Os ciclos funcionam diferentes para cada indivíduo, né? Até que em algum momento a gente conversando mais, eu percebendo você emocionado, claro, mas um pouco mais elaborado no luto, eu propus, falei, Rô, eu acho que você já viveu tantos ciclos na sua vida, e mais esse agora, topa aí falar sobre isso, e como isso se conecta com a própria descoberta do propósito na vida, e aí você topou. E é por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho, né? Até a gente brincou com essa coisa do até logo pai, até logo filho, tchau pai, oi filho, porque a vida é isso, a gente vai dando oi e tchau para as pessoas, para as situações, para os sonhos, né? Quantos sonhos a gente não teve que abrir mão e quantos sonhos a gente achou que ia ser de um tamanhozinho e depois descobriu que eles foram muito melhores, né? Eu quando pensei em mudar para o interior, imaginava uma coisa, mas não imaginava que ia conhecer tanta gente legal, que ia pensar negócios, que ia ter um podcast com um cara que eu conheci por causa dessa vida no interior. Então, eu acho que a gente fala dessa dignidade de enfrentar algumas perdas, mas também do respeito a esses ciclos, faz todo sentido. E aí eu acho que a tua experiência de vida é super legal. Só explica um pouco essa história de você ter tido profissões diferentes. Acho que você, na verdade, foi migrando de uma para outra, né? Fui migrando. Deixa eu contar um pouquinho, voltar lá nos 15 anos de idade, né? Porque com 15 anos eu morava aqui na Zona Norte de São Paulo e eu pensei em fazer a Escola Técnica Federal, vocês conhecem aqui na Ponte Pequena, e era muito difícil entrar, tinha que estudar muito, eu sempre fui meio preguiçoso para estudar, sempre fui bem na escola, mas fui meio preguiçoso, e não entrei. E quando eu não entrei na Escola Técnica, meu pai falou assim, então eu vou te botar numa escola particular que tinha aqui na Zona Norte de São Paulo, e tá bom, de manhã eu falei assim, pai, cara, eu não quero, eu vou estudar à noite e vou trabalhar. E ele queria me colocar para estudar de manhã. E fui trabalhar. Fui fazer uma escola também aqui na Zona Norte, de administração, uma escola pública. E comecei minha trajetória fazendo administração, terminei o colegial, que era o ensino médio, né? Na época era colegial, na época. Colegial hoje médio, né? E era um colegial técnico, né? E fui fazer ciência da computação, porque ciência da computação era a carreira do momento, década de 80, né? Uhum. E era coisa do momento, tinha poucas faculdades de ciência da computação. E fui entrar numa faculdade lá em Taubaté e fui estudar lá. Eu não conhecia essa parte. Sim, fui estudar lá, fiquei um ano lá na casa de um tio meu, um tio e tia, super queridos, né? E eles me acolheram lá durante um ano. Peguei todo o dinheiro que eu tinha da minha rescisão, que eu tinha trabalhado 4 anos, entreguei na mão do meu pai, e aí meu pai me dava toda semana um cartãozinho com dinheiro. Eu ia segunda-feira de manhã, ia segunda-feira à tarde para a faculdade, para Taubaté, com um tio meu que trabalhava na Ford, e voltava na sexta-feira à noite. E naquela época também, década de 80, não tinha emprego. Crise, 83, 82, 83, uma crise lá, não tinha emprego. Pré-abertura política, né? Pré-abertura política, uma crise danada no país, e aí eu não gostei do curso. Não gostei do curso e voltei para São Paulo. Larguei, meu pai quase me matou. E aí voltei, a primeira faculdade que tinha, eu parei, passei na porta e entrei. Que era uma faculdade aqui em Santana também, aqui na Zona Norte, de administração de empresas. E comecei a trabalhar, né, fazer faculdade. E meu tio me arrumou um emprego num banco, fiquei 3 meses no banco e aí consegui um estágio na Ericsson, aqui do outro lado da Marginal. Na Marginal, perto da rodoviária, né? Eu tava bem na Ericsson, né? Em 6 meses eu fui efetivado. Acabei crescendo. Com 2 anos e meio eu olhava, a Ericsson tinha um espaço enorme assim, e todo mundo, né, trabalhando naquele espaço aberto, né, e eu olhava a sala do diretor financeiro, né, aí eu falava assim, eu quero ser esse cara aí, né.
Aí eu olhava a sala do presidente, falei, pô, eu quero ser esse cara, né? Mas eu olhava e falei, pô, mas só tem uma vaga. Aí eu olhava aquele bando de gente e tinha um cara que me chamava muita atenção. Ele ficava com a cadeira e ficava coçando a barriga o dia inteiro. E o cara não fazia porra nenhuma. E eu falava assim, eu não quero ser esse cara. Esse aí eu não quero. Esse eu não quero ser esse esse cara. eu não quero ser. E eu vou embora daqui. E eu vou embora para um lugar onde eu possa ter mais oportunidade e que não seja só uma vaga. Né? E fui para uma empresa de auditoria. Na empresa de auditoria, que é dessas grandes que tem hoje em dia, Deloitte, Price, Ernst, KPMG, você cria os seus espaços. Numa multinacional, você também tem que criar seu espaço. Mas eu não gosto de competição, eu gosto. Mas eu não... A competição para mim é uma coisa diferente, né? Tanto que você tem a escola de futebol, e a gente faz competição na escola, mas uma competição bem diferente, né? E eu falei, vou criar meu espaço dentro de uma empresa de auditoria. E fui. Fui ganhar menos que eu ganhava e comecei a ser fui como trainee e fui crescendo lá dentro, crescendo lá dentro, crescendo lá dentro, crescendo lá dentro. E você tem que começar a olhar oportunidades. E no meio do caminho apareceu uma oportunidade de eu ir para um escritório que era desse tamanhozinho. Só que, antes de eu ir para o escritório, eu ia para uma outra empresa grande, eu ia fazer uma mudança de empresa de auditoria. E eu não fui porque o meu chefe foi para lá. E ele virou para mim e falou assim, um dia ele chegou, eu lembro até hoje, eu sentado, ele falou assim, tô sabendo que você vai lá para outra empresa. Eu falei, caramba, quem que contou, né? Eu ia fazer uma migração até para um cargo mais alto, ele falou, quem que contou isso? Eu falei assim, não é que me contaram, é que eu tô indo para lá. Ele tomou essa vaga, acabou que ele passou nessa vaga. Ele era sócio, e eu era um gerente. Tá. E... ele foi para assumir um cargo no Rio e trouxeram um cara do Rio para São Paulo porque teve um grupo de São Paulo que saiu para montar um escritório. Então ele foi para o Rio para assumir a posição de um cara que veio para São Paulo para assumir uma posição de uma galera que saiu e montou um escritório pequenininho. Isso foi em outubro, mais ou menos, de 1990. Quando foi em janeiro de 91, um cara me liga. Recebi um currículo seu aqui e tal, você não quer vir conversar com a gente? Adivinha quem que era? Os caras desse escritório pequenininho que montaram. Ele foi lá na Coopers, numa empresa de auditoria, pegou meu currículo, viu que eu tinha credenciais e me chamou. Então, eu era para ir para um lugar, esse lugar mandou meu currículo para um outro lugar, e esse outro lugar me chamou e eu fiquei lá 27 anos. E a gente acha que controla plenamente todos os movimentos da vida. Só que o ponto é o seguinte, eu fui fazendo mudanças e olhando as oportunidades. Então, primeira coisa, você não pode deixar de pensar, quando tem uma oportunidade na vida, agarra. Agarra, porque ela não vai passar toda hora na sua porta. E aí eu vi a oportunidade de mudar de carreira e de mudar de... Eu estava numa empresa de auditoria, era uma multinacional, e eu fui para um escritório pequeno, eu era a 10ª pessoa do escritório. Quando eu saí... Mas era um escritório de quê? De auditoria também, não? Consultoria. De consultoria. Que virou depois no escritório de advocacia. E nessa época eu fazia administração de empresas, e como o escritório era mais de consultoria tributária, você não precisava tanto ser advogado para trabalhar na área tributária. E lá dentro do escritório eu fiz ciências contábeis, porque precisava, em termos de formação, eu ter o CRC, né, que é o certificado de registro de contador. E eu já era meio que advogado sem ser advogado. Porque eu trabalhava com a área tributária, fazia números, revisão de imposto de pessoa jurídica e tal. Tinha que se inteirar das leis. Tinha que inteirar das leis, eu já estudava. Naquela época não tinha computador, não tinha nada. A gente saía com esses livros para ir para um cliente. Com malas enormes, a gente pegava ônibus para poder ir para cliente, não tinha carro na época. E aí tem uma expressão que... O cara que é advogado o cara que advoga e não é advogado é chamado de rábula. Rábula? Rábula. E a expressão é muito feia. Mas tem um significado ou ela é criada por conta? Por conta disso, por conta do cara que advoga sem ser advogado. É uma expressão secular. Expressão de anos. Não conhecia. Centenas de anos, né? E rábula. E na época eu já sentava com grandes escritórios de advocacia, porque o nosso escritório começou a se tornar um escritório importante na área tributária. A gente tinha gente muito boa, a gente formou uma equipe muito boa, formou um time muito bom. E eu falava assim, eu não vou correr o risco de um dia o cara me chamar de rábula numa vez de reunião. E ao mesmo tempo, eu brinco que foi por isso, mas não foi. Foi porque era importante eu ser advogado. Era importante eu fazer o curso de Direito. E entrei no curso de Direito com 35 anos. Semana passada eu fui na Escola das Crianças, lá no Santana, na Feira de Carreiras. E aí pediram para alguns pais, um dia que chegava a vez do Miguel, que ele, é legal. As meninas adoram, cara. E eu fui falar da profissão do advogado. Você foi como advogado naquele momento. Advogado. Só que eu contei essa história. E quando eu falei que eu tinha entrado na faculdade de Direito, com 35 anos... Para moleques de 17... Ele olhou para mim e fez assim, o quê?
quê? Só faltava falar que velho. Falar de advogado e você entrou com 35 anos. Mas eu fui mostrar para eles que o mais importante não é você escolher agora e depois você pode mudar de ideia. E eu mudei de ideia. Ainda mais no mundo deles, que é o mundo nosso atual, as coisas mudam mais rápido mesmo. E a segunda é você também buscar uma formação complementar se ela for importante na sua carreira. E para mim foi fundamental fazer o curso de Direito. É porque, na verdade, o Direito ele acrescentou, né, ao que você já tinha. Sim, ele não foi disruptivo totalmente, não, né? Absolutamente nada. E hoje eu sou muito mais advogado do que contador, do que administrador. Quando falo mal de advogado, eu falo que eu sou contador. Então, foi esse ciclo, tudo isso que fez essas mudanças em termos de olhar a perspectiva. E quando eu cheguei no escritório, fiquei lá 27 anos, chegou uma hora que eu falei, pô, preciso mudar de vida, né? Tive um tumor de próstata em 2017, tive que, né, dar a volta por cima e passar por aquelas fases, né, da cirurgia, não tive que fazer nada de químio, rádio. Não precisou fazer esse tipo de tratamento. Como meu pai teve há muitos anos atrás, eu comecei a acompanhar, porque é uma coisa hereditária. Isso, fazia o PCA. Um dos tumores que, assim, comprovadamente é hereditário é o tumor de próstata, né? E eu comecei com 40 e poucos anos a acompanhar. E com 52 eu tive diagnóstico. Mas bem no comecinho. Não, minúsculo, encapsulado, entendeu? E aí o médico falou, ó, cara, o procedimento é arrancar fora a próstata. Arranca fora e segue o jogo. Óbvio, né? Se eu falo hoje, eu falo assim, é fácil. Mas quando você recebe o diagnóstico, né? E aí eu comecei a pensar, vamos por partes aqui na vida, né? Então vamos primeiro fazer a cirurgia. Vocês têm ideia, 40 dias antes de eu fazer a cirurgia, eu saí de férias. Fui viajar. Fui pro Canadá, a gente foi fazer um cruzeiro, o Thiago tinha um intercâmbio, fui de férias, e falei, eu vou fazer só daqui 40 dias a cirurgia. Eu precisava esperar um tempo, porque você tem que esperar, porque depois que você faz a biópsia, você tem que esperar uns 20 dias mais ou menos para poder cicatrizar, para poder fazer a cirurgia. Eu falei, então quem espera 20, espera 40. O médico falou, você pode esperar 2 anos, 3 porque anos. Porque tá muito no começo. Tá muito no começo. Hoje, por exemplo, se eu tivesse esse diagnóstico hoje, acho que eles não me operariam. Porque a ciência, né, a medicina evoluiu no sentido de fazer um acompanhamento. Só que aí outro ponto também, você acha que você vai conseguir viver sabendo que você tem um tumor? Claro. Aí tem essa possibilidade. Mas olha que interessante, de novo, o ciclo, por exemplo, aqui, da cirurgia, ele foi muito bem sucedido porque também começou o processo muito cedo. Muito cedo. Então começou o processo. Então vamos enfrentar isso aí. Começou o processo primeiro, né, de acompanhamento. Então eu fui fazendo um acompanhamento prévio com 40 e poucos anos. Eu fui, acho que com 42 eu já fui no médico. Enquanto os médicos falam que é com 45, 50, eu com 42 já tive a primeira experiência de levar flores e vinho pro médico, né? E hoje o PCA facilita tanto, né, os exames. Mas o PCA não é o principal. Ele não é pleno, né? Ele dá uma indicação, né? É um conjunto, na verdade. O meu foi um indicador importante. No meu caso, foi um indicador importante. O toque ainda é o que mais funciona, né? Mas o meu toque não funcionou, porque ele estava encapsulado. E aí o PCA foi importante. Aí o PCA é importante. E de novo a questão do conhecimento, né? Falávamos no episódio anterior com a Nicole, onde a gente falou aqui, por exemplo, de alimentações diferentes, de veganismo, etc. Tá, antes de você concordar, discordar, que tal conhecer? Que tal ter a informação? Quanto acontece, o tanto que acontece isso, né, em relação, por exemplo, ao câncer de próstata, ao medo do exame de toque, o cara nem sabe o que é. Não. Né? E é simples, eu fiz também, porque já cheguei numa idade onde precisa, de verdade, quando eu perguntei pro médico, e que hora você vai fazer o exame? Ele falou, já fiz. Eu falei, é só isso? E eu perguntei pra ele, eu falei assim, doutor, jura que tantos homens morrem? Tantos homens entram num ciclo de destruição física, no caso, por conta de um câncer da próstata, por causa disso? Falei, pois é, pra você ver como a ignorância é a pior das doenças, é a ignorância. Pior do que qualquer doença é o indivíduo que tem medo de conhecer as coisas, né? E não precisa ter. Isso foi Mas foi um ciclo que deu um sustão, né? Imagina. Não, deu. E foi um ciclo que disparou também, né, uma outra mudança, porque aí eu comecei, né, me cuidar muito mais, comecei a praticar atividade física muito mais. Aí eu já estava dentro de um... O poder da crise, né, cara? Quando a gente passa por uma crise, né? E aí profissionalmente eu já estava assim, né? Meio que numa crise que, pô... Eu tinha planejado sair do escritório esse ano. O plano ideal era começar agora? 2025. Eu saí em 2018. Eu antecipei 7 anos, eu antecipei. Né?
E foi esse gatilho também, né? Porque eu tava cansado, tinha mudado pra Vinhedo, né? Pô, lugar legal pra gente morar, né? Tinha feito um círculo de amizade bacana. E eu tava numa rotina que eu não conseguia dar atenção pros meus filhos, pra minha mulher, pra minha filha que mora aqui em São Paulo. Entendeu? E aí foi onde esse outro ciclo de você quebrar aquilo... E é difícil, porque, 27 anos dentro de um lugar. Pois é, e você ajudou, se eu entendi direito, você construiu essa história, né? Legal. Começou pequeno. Sim, e você estava lá, né? Parte desde o começo, né? Tinha lá uma importância... Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, abrir mão de poder, abrir mão de relacionamento. Mas peraí, só uma coisinha, não sei se Paulo ia falar alguma coisa bem rapidinho. Você está falando aqui, por exemplo, de dois contextos, né? Ciclos que eventualmente acontecem e a gente só vai lidando com eles nos atropelam, ciclos no sentido assim de mudanças, né? De questões, e ciclos ou planos, ideias, que alguns deles sim somos nós que decidimos. Por exemplo, você decidiu antecipar em 7 anos, mas você não decidiu ter, por exemplo, o diagnóstico do câncer de próstata. Mas você decidiu monitorar ele com antecedência, mas não decidiu, por exemplo, que o trabalho na Ericsson ia ser chato. Você simplesmente observou e falou, eu não vou conseguir mudar isso aqui. O cara coçando a barriga, eu não quero ser. Eu quero ser o presidente, mas só tem uma cadeira de presidente. Eu não quero maltratar meus colegas para chegar nessa cadeira. Isso eu não controlo, mas eu controlo a minha decisão de sair daqui e buscar outra alternativa. Propósito na vida não cai do céu, né? Até dentro, no meu caso, né? Porque até dentro da auditoria, dentro do escritório, você cria o seu espaço. Sem necessariamente prejudicar os outros. Porque hoje, você tem uma cadeira de CEO, cara, você passou por cima de muita gente. Eu sei porque lido com muito CFO, muito CEO. Você lida. Você lida até mais do que eu acho, porque você está conversando. Em algum momento você vai competir com outra pessoa por essa cadeira. E assim, essa competição é cruel. É cruel. A gente sabe que é cruel, porque você vê os escândalos, você vê o que acontece, o que o nego faz nas empresas. Não é uma regra, mas assim... Mas acontece mais do que a gente gostaria. Muito mais, muito mais. Bom, Pailu, quantos anos de vida corporativa, Pailu? Muito mais. 30. Não, você vê, tem uma coisa curiosa aqui que eu estava observando, que ele estava no relato do Rogério. Luiz Rogério. A gente não sabe. Mas eu tenho uma coisa... Alguns me conhecem como Fari, né? Fari. Acho que lá na Fari, né? na turma me chama de Fari. Entendi. Mas olha que coisa curiosa, né? Eu acabei aprendendo isso numa mentoria que eu fiz, né? A vida vai dando sinais para nós, mas às vezes a gente não percebe, porque a gente está num foco. Por exemplo, no teu caso, estava num foco ali de carreira, né? Você estava lendo muito no trabalho, coisa e tal. Mas quando você foi parado, vamos dizer assim, você percebeu que a parte do trabalho estava voando, mas talvez a parte da pessoa, a parte da saúde, a parte da família, a parte do equilíbrio estava totalmente desbalanceado. E se você fizer volta o filme lá atrás, talvez deve ter acontecido alguns sinais, mas a gente simplesmente ignora e segue. Principalmente o homem, macho. É besteira, cara. Segue em frente. Meu foco aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso. Né? Sinal é vermelho, verde ou amarelo, né? Só que quando vem uma doença, a doença é um jeito de parar. Ó, você não tá entendendo, a vida fala, eu vou fazer você entender. Pá, te dá um negócio que faz assim. Pai, você falou uma comigo que aconteceu, tá? Oi? Comigo Os sinais. tá? Esse sinal. Não, eu sei. Em 2017 eu tive diagnóstico, operei e tal. Em 2018 eu já tava naquela fase de escritório, cansado. Uma segunda-feira eu saía pra caminhar toda manhã quando eu tava lá em Vinhedo, né? Eu saí pra caminhar, quando eu cheguei em casa eu tive um sangramento, né? E aí, esse sangramento, primeira coisa, fazia um ano que eu tinha operado, eu falei, puta, deu merda, né? Que saco, que coisa, tal. Raquel falou, Fari, não é nada, que saco, né? Aí liguei pro médico, mandei mensagem pro médico, falou, isso aí deve ter sido um ponto, você tem centenas de pontos aí dentro. Algum pontinho que estourou e é por isso esse sangramento, né? Eu falei, tá bom, aí tomei banho, fui trabalhar. Na Bandeirantes, eu liguei pra Raquel, lembro até hoje. Liguei pra Raquel, falei, Raquel, vou sair do escritório hoje. Foi esse insight e esse sinal que eu tive em casa. Mas olha que interessante. Olha isso que você falou. Escuta o que ele vai falar. Não, porque tem um... Isso aconteceu comigo, pai. O pior é que se viesse o terceiro, como é que é? Nesse dia, eu sentei com meu sócio e falei assim, estou indo embora do escritório.
Isso era final de agosto. Acho que até dezembro. E se ele não tivesse ouvido o segundo sinal, Paulo, o que aconteceu? Para fazer toda a transição, né? E fiz toda a transição. E aí acho que foi importante eu ouvir esse segundo sinal, porque eu me preparei para isso. Sim. Me preparei psicologicamente. Dizem que quando a vida... Você tem um traçado na vida, a gente não sabe, enfim, é uma coisa que muitos questionam, né? Mas é o propósito da sua vida. E aí você está fazendo a tua trajetória por N circunstâncias e N influências. É uma teia, uma grande teia, né? Você está lá. Mas, de repente, o que você está fazendo, que você acredita ser o melhor para você e para as pessoas que te envolvem, o seu núcleo interno, direto, né? Tá meio fora do curso. E aí começam os avisos da vida. E quem, às vezes, negligencia todos eles, às vezes encerra o seu ciclo antes, né? Tem muita gente que vai questionar e coisa e tal, mas se você parar para pensar nesses detalhes da sua própria vida, só você mesmo vai saber se era sinal ou se era uma besteira. E normalmente o que acontece são 3 sinais, sabe assim? 3 avisos. Que alguma coisa precisa mudar. Ou que alguma coisa precisa acontecer. Às vezes o terceiro é tarde demais, né? Pode ser tarde demais, entendeu? Então, quando eles acontecem, em vez da gente, e eu acho que não foi o teu caso, tá? Você se deparou com uma doença que te obrigou a parar ou mudar toda a rotina, né, a agenda que você já tinha, certo? E fazer diferente. Tem gente que se pega nessa doença e se deixa derrubar. Se acaba, é isso aí. Se entrega. É isso aí. Porra, acabou minha vida. Então tá bom, acabou minha vida. A vida lá em cima... É esse o sinal que você tá dando, né? Acabou. Seu desejo é uma ordem. O que você tá fazendo aí? Seu desejo é uma ordem. Mas, na verdade, não foi esse o sinal. O sinal era outro, né? Interpretação. Então, cabe a cada um ali entender que essas coisas vêm para coisas melhores. Então, você entendeu o sinal. Olha, beleza, eu tenho que rever a minha vida, porque eu ainda tenho uma contribuição nesse planeta até X tempo, que a gente não sabe qual é também, né? Mas olha, você ressignificou uma série de outras coisas e elas vão mudando. E olha, o que eu fiz de coisas de lá para cá, impressionante. Bom, conheci Danilo, conheci um monte de gente. Realizou um dos seus sonhos, né? Que era ter um negócio ligado à escola de futebol, que eu já conto um pouquinho do que é lá, do que é e do que representa a escola de futebol hoje, que é uma atividade secundária, mas é um negócio muito mais importante do que a atividade hoje da advocacia. Propriedade de terra, estou plantando árvore, né? Comecei a fazer consultoria para algumas pessoas muito mais de advisory e conselheiro. Eu fiz uma certificação de conselheiro. E aquilo que você sempre fala, né? Que eu sou um cara que conecto muita gente, sempre tenho... Eu não tinha tempo de fazer isso. Hoje eu tenho. Talvez um dos seus maiores talentos estava em segundo plano. Pô, esse dia me ligou um cara, porque tem um amigo nosso que está com um problema, eu já pensei, vou falar com esse cara, porque esse cara pode ajudar, porque provavelmente ele tem um emprego para ele, vamos ajudar ele. Então, assim, eu não tinha tempo para essas coisas. Então, a história do propósito que você sempre fala, né? Eu não tinha tempo. Eu não tinha cabeça. Eu estava compartilhando com o Danilo esses dias, assim, que eu tô numa crise também na minha vida, porque eu tô me sentindo assim, como se tivesse sem tempo para as coisas. E o que eu coloquei assim, parece que a vida você tem como se fosse uma folha de papel, você tem um monte de coisa escrita ali, que é a sua rotina, né? Tudo que você tem, que você está cumprindo. Só que, além de tudo aquilo que você está cumprindo, você precisa de margens, né? Nessa folha também. Você precisa de margem para poder gravar um podcast com os amigos, para sentar, para criar algumas mudanças, né? Falar, não, esse aqui não é aquilo que eu deveria estar fazendo, deixa eu anotar alguma outra coisinha aqui nessa agenda. Então, isso, a gente precisa de margens na vida, né? Sim. E essa falta de tempo, e eu acho que muitas vezes a gente assume isso e fala, não, mas aqui eu tenho muita coisa para fazer, eu estou ocupando aqui, não tenho margem nenhuma. Às vezes você está perdendo completamente o propósito, e eu estou me sentindo assim nesse momento, às vezes se desvia do propósito justamente porque não está abrindo margens para outras coisas que estão gritando ao seu redor também, né? E tem muita coisa. Cara, o mundo hoje é muito grande, é muito diverso, tem muita coisa para fazer. Eu quero pegar um exemplo diferente do que há 50 anos atrás. Não, a quantidade de recursos. Ele falou das margens. Por exemplo, nós nos crescemos ali em 2018, acho, né? Que foi quando consolidou. Em 2019 veio a ideia de abrir um bar lá em Vinhedo. Uma ideia diferente. Eu conhecia um bar em Porto Alegre chamado Beer Keller, que era um bar que as pessoas só iam por indicação.
Não tinha nem placa na porta, nada. O Gustavo, né, que depois foi nosso sócio, chegou aí lá no Beer Keller. E você batia na porta e o dono do bar deixava você entrar se ele quisesse. A regra, na verdade, existia uma palavra secreta que todo dia ele mandava para 2, 3 caras e esses caras espalhavam e só se você recebesse essa senha, você entrava. Depois isso mudou um pouquinho, mas continuava a regra de que só entrava se ele quisesse. Eu acho que eu conheci esse lugar em 2014, vindo fazer uma série de treinamentos em Porto Alegre. Seu Vitório foi duro comigo, quase que ele não me deixou entrar. Eu tava com um amigo até, bom, aí conseguimos entrar e tal, achei bacana. Um dia pensei, tô morando aqui no interior, eu gostava de, né, tinha um bar aqui em São Paulo, muitos anos atrás, queria abrir um outro bar, a vida foi mudando, quem sabe agora aqui no interior não abro uma coisa pequenininha e quem sabe não abro neste modelo, né, porque aí é menos estressante. Pô, mas eu não queria abrir sozinho. É esquisito você ser dono de bar sozinho. Bom, aí falando com o Rogério, eu falei, cara, olha, nós vamos gastar pouquinho, não é nada, né, não vai consumir a nossa vida. Falamos com mais 2 amigos e tal, formamos um grupo, abrimos. Bom, para encurtar, abrimos em julho de 2019. O que aconteceu em fevereiro de 2020? Pandemia. Cara, a gente não tinha um ano ainda de ciclo completo, a gente estava fazendo uma série de ajustes, lembra? Então, talvez o modelo aqui na cidade não deu tão certo, o ponto onde a gente escolheu não é tão favorável, então vamos mudar um pouco. E a gente fazendo ajustes. E aí tinha uma coisa muito legal. Ninguém ali sentava em cima do problema, né? Ai, coitadinho da gente que abriu e não deu certo. Viu? O que a gente faz? Muda a fachada, muda o sistema. Vamos colocar Heineken de vez Não foi? Vamos fazer umas coisas diferentes, que a princípio eram só cervejas artesanais, beleza? Só que de repente, mesmo com a nossa disponibilidade de mudar e de abrir novos ciclos, veio um ciclão muito maior do que nós, que foi a pandemia e o lockdown. Cara, você imagina um bar que chamava Brejaria Secreta, que não tinha nem placa na porta a princípio, que a ideia era as pessoas irem conhecendo por indicação, era um lugar escondido e fechado. Sabe quem ia querer vir num lugar desse depois da pandemia? Não, mesmo depois, quando abriu, todo mundo ia para esplanadas, né? Para áreas abertas. Nós tivemos que tomar uma decisão dura. Poxa, tinha ali um sonhozinho, né? Era a nossa carinha. Poxa. A logomarca era um lúpulozinho com a mão por cima do muro, assim, olhando, né? Cima, assim. E o que aconteceu? Nós começamos a receber muitos amigos ali. E eu tô lembrando dessa história, primeiro por conta de ter sido um ciclo que nós fechamos mais cedo do que imaginávamos, mas mal podíamos imaginar quantos outros ciclos iriam se abrir. Por exemplo, eu posso estar aqui enganado, mas o Denis hoje é um dos seus grandes amigos. Sim. Onde estreitou a relação com o Denis? Foi bastante lá. Também. Muito lá, o Denis ia lá, sentava com a gente, foi aproximando e tal. O Leandro, quantas vezes o Leandro ia lá? Direto, né? A gente foi aproximando com outras pessoas por causa daquele espaço, mas aquele espaço não continuou, não chegou nem a um ano. Sim, mas ele abriu o leque para outros ciclos. Foi um aprendizado para todo mundo, né? Bom, o Gustavo veio aqui, né, alguns meses atrás, e o Gustavo fala, ele disse que foi uma pós-graduação que ele fez ali. Acho que o único que tinha uma cabeça ou era mais empreendedor ali era eu, embora diferente, né? O advogado, eu pensar que eu já tinha escola de futebol, já estava num momento de vida um pouco diferente, que eu já tinha saído do escritório, né? Era um líder dentro do escritório, então eu sabia, na verdade, você também, porque você já estava com a Vertigo, é verdade, você. Era eu e você, porque os outros dois eram executivos. Exato, e com cargos importantes. Né? Uma empresa de... importação de equipamentos cirúrgicos, né? Cirúrgicos, o outro... O Gustavo em shopping, né? Então, assim... Não era assim, e foi legal, foi uma experiência. Não, o Gustavo fala, foi uma pós-graduação para ele. Pra gente aprender até o momento certo de fechar, né? E fechar assim, você vê, eu acabei lá na escola de futebol, porque aí uma das coisas que eu fiz também depois dessa mudança foi abrir uma escola de futebol, que era sempre um sonho. Eu sempre gostei muito de esportes. Não necessariamente futebol, mas sempre gostei muito de esportes. Até porque futebol ele não gosta que ele é corintiano. Mas depois a gente conta isso aí uma outra hora. Tô brincando. É que o corintiano é um caso à parte. É um caso à parte. Ele não é um torcedor, ele é uma outra categoria. É uma outra categoria de torcedor, sabe? Não dá pra explicar. É diferente. Não dá pra explicar, né? E por isso que é apaixonante futebol. E eu sempre tive vontade de trabalhar com esporte, trabalhar com futebol. E aí quando foi 2017, um primo o marido da prima da minha esposa estava sem saber o que fazer, ele tinha sido desligado da Gerdau, e aí ele procurando um belo dia, dentro desse processo já de eu mudar de vida e tal, ele falou, eu vou numa feira de franquia aqui no Center Norte e tal, você não quer ir lá comigo? Eu peguei e fui.
Aí fui lá na feira de franquia, saí do escritório, fui lá numa tarde. Pô, quando eu entrei, a primeira stand que tem na feira de franquia, adivinha de quem a gente quer? Da R9, da Ronaldo Academy, que é a escola de futebol do Ronaldo Fenômeno. Né? Uma primeira stand. E eu fui lá para acompanhá-lo numa franquia de café, Boticário, Natura, nada a ver com futebol. Nada a ver com futebol. E aí peguei um panfleto dos caras, tudo, pô, gostei do projeto. Falei, pô, que legal que esse cara criou, né? Era junto com o Carlos Wizard lá, da Wizard. E tinha um vínculo afetivo com a própria figura do Ronaldo, que tinha jogado no Corinthians, tinha quase encerrado a carreira no Corinthians, não foi? Sim, mas assim, isso não foi o principal. Não pegou tanto. O que foi a metodologia, foi o que os caras criaram. Então, assim, criar melhores cidadãos através do esporte. Esse é o nosso lema. Então, é você criar novos cidadãos através do esporte. E eu sempre falo que a nossa escola não é uma escola para quem quer ser jogador de futebol. É para quem quer jogar futebol, que é diferente. E é bem diferente. E o público que quer jogar futebol é muito maior do que o público que quer ser jogador de futebol. Perfeito. Nem tem vaga para todo mundo, né? E aí eu entrei lá, peguei um panfleto e fui depois de um mês, eu fui lá em Campinas conhecer os caras. Pô, cheguei lá uma puta estrutura, diretor jurídico, diretor financeiro, diretor de marketing, né? Uma puta estrutura legal. Eu falei assim, Ângelo, cara, ele sabe o negócio de café? Vamos abrir uma escola de futebol, cara. Eu te ajudo. Né? Você toca o negócio e eu fico no backstage ali, né? A gente divide investimento e tal, não sei o quê. Blá, blá. Mas nisso você estava ainda no escritório de advocacia. Foi final de 17. E abrimos em março de 2018. Né? Abri em março de 2018, ele aqui em São Paulo. Eu já estava em Vinhedo, mas eu vinha para São Paulo direto. E a escolinha lá em Vinhedo, né? E a escola lá em Vinhedo, né? E achamos aquele lugar, que é um lugar espetacular. Hoje é até melhor do que era antes, porque a gente reformou, pintamos, trocamos gramado. Hoje a grama nossa tem 8 anos, mas é uma das melhores gramas que tem ali na região, né? E aí, pô, foi indo, veio a pandemia. A gente tinha 140 alunos na época, veio a 0 o número de alunos. 0. Tive que devolver dinheiro para todo mundo. E aí, no meio do caminho, eu trouxe uma pessoa que foi minha pessoa de confiança a vida inteira. Um doce de pessoa. Secretária, se criou dentro do meu antigo escritório, era gerente administrativa do escritório. Quando eu saí, ela ficou, como era meu braço direito, esquerdo, né, minha cabeça, ela ficou meio que, não digo abandonada, mas ela ficou meio desamparada, né, porque trabalhou comigo a vida inteira, trabalhou 20 anos comigo. Né, ela foi para lá 15 dias antes da pandemia, gente. Nossa. Saiu do escritório, 25 anos no escritório, 15 dias antes da pandemia ela foi para lá. Deu 15 dias, veio a pandemia. Fecha tudo, ela não sabia o que fazer da vida. Não tinha cliente, não tinha... Não sabia o que fazer da vida. Olha que ciclo dela, né? Que ela mudou. Só que com muita persistência, resiliência, a gente não fechei, né? Decidi. Aí eu acabei mesmo falando para vocês, ó, eu não vou ter tempo de estar aqui na brejaria. Preciso me dedicar, né? E até financeiramente, acabou. Ainda bem que não era o meu... Não, e depois nós decidimos, ó, não dá, né? A gente abriu isso aqui para ser uma diversão, um plano B, mas não pra gente ficar gastando dinheiro. Com a brejaria fechada, a gente ia fazer o quê? Gastar dinheiro. Tá, então fecha. Só que aí, ao mesmo tempo que fechou a brejaria, começou a abrir uma outra oportunidade na R9. Eu só tô falando porque eu lembro disso. Abriu uma hamburgueria. Abriu uma hamburgueria. E aí tinha delivery pra caramba, né? E que assim, a gente fez o melhor hambúrguer de Vinhedo na época. Porque ela não tinha o que fazer. Ela falou assim, ela me chama de Fariné, pô, vamos abrir uma hamburgueria? Eu falei, tá bom, delivery. Eu falei, tá bom, mas vamos fazer direito, né? Do nosso jeito, né? Porque a gente sabe, contratamos uma chefe de cozinha aqui em São Paulo, fizemos um cardápio, um hambúrguer maravilhoso, maravilhoso. Só fechamos depois de 2 anos por conta de mão de obra, porque ela que teve que ir pra chapa, porque eu não achava chapeiro lá em Vinhedo. Só que a coisa também, a gente tinha tanta certeza de que o negócio da escola de futebol ia dar certo, que a gente continuou. E a gente não fechou. Hoje é uma escola consolidada lá em Vinhedo, né? A gente tem um propósito muito legal. A gente criou, na verdade, todo o nosso propósito. Eu lembro que eu fiz um curso e esse curso, ele falava... A gente tem sempre a história de missão, visão e valores. Só que eu descobri que antes da missão, visão e valores, você tem que ver o propósito do seu negócio. E a gente criou o nosso propósito. E é uma lista de 8, 10 itens que a gente criou. E tá lá. Quando a pessoa entra, ela vai ver aquela lista de propósitos. Mas como é uma escolinha de futebol e a vida sempre fica exatamente do jeito que a gente desenha, só tem futebol lá, certo? Nada. Errado. Teve mais mudança. Errado. Aí a gente botou quadra de beach tênis, aí a gente botou quadra de vôlei de areia, aí a gente botou um espaço de eventos, aí a gente fez uma lanchonete que, assim, é um sucesso, e agora a gente fez uma quadra de pickleball.
que é uma sensação nos Estados Unidos, e a gente trouxe lá para dentro também. Então, assim, é um negócio que é até mais que no que eu falo, né? É um negócio secundário, mas acaba sendo mais importante do que a própria profissão que eu tenho. Né? E hoje tem 15 pessoas trabalhando lá dentro. Que legal. 15 pessoas trabalhando lá dentro. Você vê que tudo tem uma utilidade, né? Você está falando da brejaria, abriu, encerrou o ciclo antes, talvez, da expectativa de vocês, né? Mas ela teve uma utilidade. A ordem que a gente deu para o universo não foi obedecida, né? Teve uma utilidade aí. E aí abre outra porta. Você vê a menina que você mencionou, 25 anos numa profissão. Pode falar o nome dela? Porque eu gosto muito da Rita. Rita, um beijo. Abriu mão disso e se viu 15 dias depois se questionando. Puta, acho que eu fiz uma movimentação totalmente equivocada, né? Certo? Mas tem uma utilidade ali, você viu? Obrigou ela a abrir a mente para outras coisas. Porque se um ciclo não fecha... Outras, cara. Se um ciclo não fecha, Pailu, um outro não pode se abrir. Se você não desocupa espaço... Você não abre espaço para novas coisas surgirem. Mas a vida é movimento. E eu não quero... Ai, que frasezinha bonitinha e ao mesmo tempo rasa. Rasa porra nenhuma. Observe a vida. A vida é movimento. Uma planta muda todos os dias. As marés mudam. O sol muda de posição, né? Todo dia. O Rogério começou falando também sobre as oportunidades, né? Que assim, que tem oportunidade que não vai bater duas vezes, não, né? E tem que surge. E às vezes eu acho que a gente deixa de se envolver por receio. Falando, nossa, mas e se não der certo? Cara, e se não der certo, ainda assim vai ser, às vezes, uma coisa muito boa. Mesmo se não der certo, mesmo falar, mas durou, meu negócio durou ali um ano e acabou. Eu vi uma frase muito legal assim. do Ângelo, que foi meu sócio, né? Que é meu primo. Ele, na verdade, não somos primos de sangue, porque a esposa dele é prima da Raquel, de família. Outro dia a gente tava conversando de alguma coisa que eu fiz, aí um negócio do imóvel que eu tinha, eu tava reclamando e falei assim, Rogério, é o seguinte, cara, se arrepende do que você não fez. Não se arrepende do que você fez. Porque do que você fez, já foi. Não se arrependa do que você faz. E posso evoluir? Do que você não fez. Exato. E tem um dos arrependimentos na vida que eu tenho. Só tem um. Qual? Eu não fui assistir o Corinthians no Japão. Mas se você fosse, talvez tivesse perdido, sei lá, efeito borboleta, sabe? Mas você devia ter ido, então. Não, mas olha, deixa eu aproveitar, então, já que a gente tá falando aqui de ciclo, eu queria evoluir esse ciclo do... Ele tá certíssimo de, em vez de se arrepender do que você fez, se arrependa do que você não fez, mas não se arrependa de nada, porque enquanto você perder, sei lá, 1 minuto se arrependendo, sabe o que isso vai mudar do passado? Nada. Na verdade, o que você aprendeu com aquilo? Então, sim, a gente pode ficar, eu me arrependo do que eu fiz, também não vai mudar o passado. Mas eu também me arrependo de não ter feito. Bom, também não vai mudar o passado. O que você aprendeu com isso? Olha, se o Corinthians, eu espero que isso nunca mais aconteça, mas se o Corinthians, brincadeira, for campeão da Libertadores e tiver Mundial, Rogério, o que você aprendeu da primeira vez? Vai, cara. Mas não sei o quê. Tá bom, claro que envolve várias coisas e tal. Mas vai. Poxa, eu devia ter aberto a brejaria e devia ter previsto plano B. Tá bom, não previ. Se eu abrir outro negócio, eu vou prever a possibilidade de um caos. Mas eu não tenho como... A gente não pode ir. O arrependimento... Eu brinco, mas é muito mais no sentido de você, assim... Apareceu a chance, aproveita. É isso, tira algum aprendizado daquilo. Entendeu? Aproveita, porque ela não vai bater na sua porta 2 vezes. E aí, se conecta muito com o principal motivo de você ter me chamado, né? O que aconteceu com meu pai o ano passado. O que me ajudou muito foi que, ao invés de eu lamentar, porque ele teve um diagnóstico também de um câncer, né? Pela segunda vez, já tinha tido lá atrás de próstata, se curou e tal, e agora muito mais grave, porque ele já tinha 88 anos de pâncreas. Ao invés de eu ficar lamentando, o que a gente fez? Tanto eu quanto minhas irmãs. A gente aproveitou o período em que ele teve com a gente, que foram, do diagnóstico até que ele morreu, foram 4, 5 meses. Foi o período que eu mais aproveitei na minha vida. Foi o que eu mais aproveitei. E veio bastante na sua casa? A gente ficou muito próximo, a gente vai no hospital, a gente viu em casa. Talvez você entendeu melhor a mensagem, né? Então, assim, foi o período que eu mais aproveitei. E isso fez com que o passo seguinte também fosse importante. Porque hoje, cara, tô em paz. E o até logo, o filho, ele foi no dia seguinte, tá? Porque hoje a presença do meu pai é muito mais... Óbvio, sempre foi marcante, sempre foi importante, mas ela é muito forte hoje. Quando eu falo muito forte, é porque ela é muito forte. Então, mas aí eu vou falar de uma outra coisa também, que eu sei que você presta atenção, porque a gente convive um pouco mais e sei que Pailu e Júlio prestam, e a gente fala daqui,
que é a disponibilidade para a espiritualidade. Disponibilidade, consciência, enfim, não importa que nome tenha o verbo, mas é alguma ação em direção à espiritualidade, a compreensão daquilo que vai além da matéria, daquilo que transcende. Porque a presença dele é uma transcendência nesse momento, né? Mas é você aproveitar e saber sentir isso. E eu sinto todos os dias. Todos os dias. E ele me levou para um negócio que não foi ele, foi a Raquel que me levou lá na Velocity, né? E que em alguns momentos eu pedalando é onde eu mais sinto a presença dele. Por quê? Porque no período em que ele estava no hospital, eu ia para lá para desopilar, para desestressar. Eu pedalava que nem um louco. E é um lugar barulhento, cheio de luz, que você fala assim, pô, isso é só louco que faz isso. Porque é verdade. Não sai do lugar, né? Barulhento, cheio de luz. E termina exausto. Mas por incrível que pareça, você, como eu acho que tem o lance de você acompanhar a música e de você acompanhar o pedal, você esquece o resto. Pra quem não sabe o que é um lugar onde tem várias bicicletas. Tem várias bicicletas. Como se fosse uma bicicleta ergométrica. É uma bicicleta de spinning que eles falam, né? E muita luz. E às vezes é uma academia, de certa forma, né? E a música alta. E você pedala no ritmo da música. Né? E aquilo, pelo fato de você acompanhar o ritmo da música, faz você desligar, por incrível que pareça. Na verdade, você tá focado. É uma meditação, né? É um tipo de meditação. A meditação não é só... Aí eu fui aprender também que a meditação não é só você ficar lá quietinho. A meditação é se você desliga e tira o foco com alguma coisa, ainda que seja uma coisa barulhenta, você desliga, cara. E aí é onde eu me conecto. Mais com ele. Muito louco. Mas olha que interessante. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso, fosse falar isso. Eu ainda, né? Nunca ninguém falou, né? Mas o processo meditativo não é só sobre a meditação. É sobre você estar presente e só naquele momento. Entendeu? Então, quando você está pedalando, você estava presente para aquela atuação ali. Os pés, a mente, o coração. A mente não estava nem no outro lugar. Assim, porque como eu sou muito agitado, gosto de falar, não dá, eu não consigo parar para meditar e ficar quieto. Por exemplo, a história de pescar, eu gosto de pescar, né? Eu não consigo ficar, e eu gosto de pescar. Então, alguém fala assim, mas sim, imagina você pescando. Não. Mas é outro tipo de pescaria, não é você pescar e ficar esperando o peixe. A pescaria que a gente vai é uma pescaria dinâmica. Então você tem que arremessar e arremessar, e você vai atrás do peixe. Você não fica esperando o peixe. É o tipo da pescaria diferente e que encaixa muito mais no teu perfil. Com o meu perfil, do que você ficar lá sentado 2, 3 horas esperando um peixe pegar a sua isca. Né? E eu acho que é um pouco isso também, a meditação, né? O que eu faço ali é algo muito conectado, muito ligado com o meu jeito de ser. É um exercício de presenteísmo, né? Mas quando a gente estava pensando aqui no título, talvez tenha sido intuitivo, talvez tenha sido inconsciente da nossa parte, mas estava prestando atenção aqui agora que nós não usamos a expressão tchau, né? Ou adeus, a gente usou a expressão até logo. E eu falei pra você, até logo foi no dia seguinte. Até logo, pai, até logo, filho. Por que até logo? Porque daqui a pouco a gente vai se reencontrar, seja de que maneira for, numa outra vivência, no plano espiritual, seja qual for a crença espiritual de cada um, ela implica que haja algo depois do fim da matéria. Bom, se há algo, então há um reencontro. E essa consciência, essa proposta que a gente precisa primeiro tomar uma decisão se quer trazer para a própria vida. Eu quero tomar a decisão de trabalhar o entendimento da espiritualidade, da transcendência? Não. Então, ok, não terá essa experiência. Quero, mas será que eu vou encontrar uma religião que faça sentido para mim? Será que eu vou encontrar alguma doutrina? Não sei. Você já começou? Né? Como a gente acabou de falar, você já foi lá? Você já tentou alguma coisa? E acho que é isso, essa disponibilidade para dizer até logo, entender que um ciclo está se fechando, outro vai abrir. Porque, de fato, a brejaria, para pegar mais uma vez um elemento que nos conecta aqui, ela não teve êxito como negócio se a gente pensar em perenidade. Ela durou menos de um ano. Ela não teve êxito econômico, a gente não recuperou o dinheiro que a gente colocou ali. Recuperamos em cerveja, porque a gente... vou te falar uma coisa. Uma das situações mais lindas da minha vida, Pai Lu. Tá, pessoal, seguinte, ó. Essa pandemia, não. Vou tentar contar aqui, ó, pessoal. O negócio é o seguinte, parece que essa pandemia não vai passar depois de um mês, não. Parece que vai continuar, a gente vai ficar pagando aluguel, tá? Então, bom, e aí? Vamos fechar, beleza. O que nós vamos fazer? Vamos vender isso aqui. E o que nós vamos fazer com as cervejas? Porque tinha ali, coisa mais linda, o Rogério olhando pra gente falando,
se a gente bebeu o estoque? E a gente ainda foi umas 3, 4 vezes lá, a gente ia de máscara, né? Ficava afastado, bebia um pouco, mesmo assim sobrou muito. Ó, então você fica com essa, você fica com essa, fala, bom, então tá, então bebe o estoque, porque... Ainda bem que o business não era de desinfetante. Imagina, cara. Beber o estoque, né? Não dá. Agora é isso, tá? Então até logo, olha, fechou esse ciclo, vamos pro próximo. Aí nisso você se aproxima mais do Denis e vocês, pô, quantas viagens fizeram? A gente se aproxima do Gustavo. O Gustavo veio aqui no podcast. Né? Talvez se eu não tivesse me aproximado dele, ele não teria vindo aqui. Pode ser. E quantas viagens a gente fez na época da pandemia? A gente ficou muito próximo ali, um grupo de famílias, e ali nos demos apoio emocional. Né? Os meninos estão próximos. Thiago ontem trouxe o Thiago do treino de futebol, outro dia você trouxe o Miguel. Mais velho do Dan. Talvez se não houvesse a brejaria. Estão juntos agora, no mesmo time lá. A idade dos dois. Agora pegou, né? E se não houvesse, por exemplo, aquela aproximação, não teria aberto novos caminhos, né? Eu acho que hoje de manhã, não sei, acho que a gente estava tomando café, você estava usando a imagem de uma árvore, né? Se você não tiver o tronco, não tem aonde os galhos se apoiarem. Então o galho é bonito, que gera flor, que gera o passarinho que vem, o beija-flor, sim, mas precisava ter um tronco ali, né? E antes uma raiz, mas um tronco que permitisse esses galhos abrirem caminhos. Precisamos, né, ter essa disponibilidade. Mas de vez em quando vai ter uma hora que você vai precisar fechar esse ciclo também. Não sei se vocês repararam, é que vocês não devem ter visto, é que eu acompanho as coisas mais jurídicas e tal. Vocês viram que um dos ministros supremos se aposentou antecipadamente, né? Eu tô numa dieta de informações, não sabia não. Eu vejo porque, assim, tem a ver um pouco o Barroso. E ele falou exatamente que na vida você tem ciclos, sabia? E que o dele no Supremo se encerrou. Ele falou disso ontem. Eu escutei hoje de manhã. Depois eu te mando, eu printei. A gente vai estar publicando esse episódio um pouco mais pra frente, mas coisa de o quê? Umas 3, 4 semanas antes, portanto, do que a gente está falando. Eu printei isso, ele falou isso ontem. Sobre o fim de ciclos. A vida ela é feita de ciclos. Pra tudo. E que o ciclo da vida dele dentro do Supremo se encerrou. E que agora ele vai... Quantos anos, mais ou menos? Não precisa ser o número exato, mas você lembra? Ele deve ter ficado o quê? Uns 15 anos? 12, quase 15 anos. 12 anos, ele podia ficar mais 7 ou 8, se eu não me engano. Ele tem... Acho que a idade limite é 75, ele tá com 67. E teve um outro também, juiz, aquele senhor negro, muito austero, o Joaquim Barbosa. Também foi um que entendeu que o ciclo encerrava antes. E provavelmente por razões diferentes, né? Talvez. Porque ele foi num momento de mensalão, de escândalos, em que tinha uma pressão enorme em cima dele, e ele era um cara muito austero, muito sério, né? E o Barroso, eu acho que provavelmente foi por uma questão de querer aproveitar a vida mesmo, porque esses caras não têm vida. A gente pode falar de tudo, de político, tudo. Concordar ou discordar da decisão é outra coisa. Mas quantas páginas eles leem por semana? Não tem vida. Quer dizer, tem a vida deles, né? Que é uma vida que acorda muitas vezes 5 horas da manhã e foi dormir às 3, porque ficou em algum lugar e o cara no dia seguinte... Cara, eu não conseguiria. Não, a quantidade de páginas que eles têm que ler deve ser inacreditável. Não, eles têm uma equipe por trás muito forte, mas o ponto é o seguinte, são os compromissos que esses caras têm que ter. Né? É muito... Não, e debaixo de todo um julgamento que eles estão passando agora também, né? Porque, sim. Então, discordando ou não... Não há decisão que eles tomem que eles não apanhem, né? Não, todo lado. Mas eu escutei esse... Hoje de manhã vindo pra cá, porque a gente tinha que se encontrar super cedo e tava escutando a Jovem Pan e... Passou um trecho desse discurso dele. Foi um discurso bastante emotivo também, né? Foi. E pela voz dele, deu para sentir muita sinceridade no que ele estava transmitindo. E ele falou, eu entendi que o meu ciclo se fechou aqui. Ele falando a público, né? Então, essa foi a primeira coisa. E ele falou, e eu estou com a consciência muito tranquila de tudo que estava no meu poder ou na minha obrigação, né? Eu dei o meu melhor. Entendeu? E assim... As pessoas ficam de fora, às vezes, só com muita facilidade de ficar julgando, porque é fácil você falar do que os outros fizeram ou deixaram de fazer, né? Mas a verdade é que tem uma complexidade gigantesca, né, na tomada de decisões, e às vezes tem decisões que são extremamente antidemocráticas, vamos dizer assim, para se tomar, porque leva em consideração uma série de fatores de teia, de interesses, de política e assim vai, né? Então eu fico imaginando o cara 12 anos ali, sendo resiliente, né, e procurando fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer. Mas
o nobre da parte dele foi entender que o ciclo fechou. Acabou, deixa. E é isso que é Pode bem ter que as ele tá razões falando. dele, as razões Né? podem ser republicanas, podem É. não ser. Né? Mas Aí- diz respeito aí- à vida dele, né? Aí diz respeito só à vida. Aí tem aquele que vai falar que, porque ele não caçaram o visto dele e tal. A maldade começa a aparecer, mas não, eu acho que mas não. Eu beleza. percebi e por incrível que pareça, eu não sou o maior fã dele, não, tá? Eu já vi outros ministros no Supremo que, embora ele seja um cara muito coerente e tudo, mas, assim, eu percebi de fato essa questão. Eu falei assim, acabou meu ciclo aqui dentro. E teve outro comentário que ele fez Acabou. super interessante, que é Acabou. assim, eu quero aproveitar minha vida, o achei pouco que legal me resta isso, aqui né? da minha vida, pra fazer outras coisas que eu deixei de fazer. Talvez eu tenha um outro propósito. Ele acordou, se ele conectou, acordou, vamos despertar pra e se outra conectou coisa. muito. É. Também, óbvio, né? As proporções são totalmente diferentes, mas o que eu fiz, porque depois que eu fiz uma mudança de carreira e de vida, né? Eu comecei a fazer um monte de coisa. Além da minha advocacia, né? Como individualmente, porque eu tenho um CNPJ que eu brinco, hoje eu sou sócio também de um escritório lá da Zona Franca de Manaus, que é o maior escritório de advocacia da Zona Franca. Né? Zona Franca é uma área incentivada aqui no Brasil, né? Que hoje tem mais de 500 empresas instaladas lá. 100% das motos que andam no Brasil são produzidas em Manaus. 100% do ar-condicionado é produzido em Manaus, praticamente. Né? E eu sou representante desse escritório. Eu não poderia ter feito isso. E o sócio lá é um grande amigo meu, né? Que é o fundador lá, tá quase... Você não chega lá em 30 minutos de carro, tem que pegar Mas eu avião. tô conectado com eles todos os dias. Comecei a ver a questão da Amazônia de uma forma diferente, né? Agora eu vou para lá pescar e depois vou para lá também para um evento em dezembro, né? Então, eu não poderia... Eu não teria Já tempo. entendi porque você se envolveu. É por causa da Percebeu? pesca- Entendeu? Óbvio, Entendeu? óbvio que Pescaria. foi o cara da pescaria. E aí tem um outro fato importante, né? A família, nesse período, foi muito importante de tudo isso, né? Porque o dia que eu falei, né? Que eu liguei da estrada e falei pra Raquel é minha esposa. Raquel, tô saindo do escritório. Ela falou assim, você demorou. Ou seja, eu te apoio. Tamo Você junto. demorou. Foi a melhor frase que eu ouvi, porque eu falei assim, eu tô certo no que eu tô fazendo. Sem dúvida. Aí o meu filho, um dia, a gente tá jantando, ele vira, eu pergunto, e aí, qual que é a melhor coisa, né, que aconteceu, o papai ter mudado de vida e tal? Meu filho veio e falou assim, a gente poder jantar todo dia juntos. Cara, Toma essa, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente precisa começar a temperar o cérebro de Sócrates. Eu vou fazer isso te fazendo uma pergunta. Eu não te conheci... quando eu te conheci, estava ainda no escritório, mas já pensando em sair e tal. Então, não tenho muito histórico antes. Mas eu tenho a sensação de que do momento que eu te conheci, você ainda trabalhava no escritório, e eu não vou demonizar esse período de verdade, mas para agora... Eu acho que você sorri mais. Você acha que você sorri mais hoje? Depois que você se conectou mais com o seu propósito e menos com as suas obrigações apenas? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um bom astral, né? Nunca fui... Mas eu tive um hiato né, ali na minha vida, um período ali, que foi um período longo, porque foi um período de pelo menos uns 8, 10 anos. E que eu já não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Porque eu tive muito sucesso no começo, né, da minha carreira, lá dentro do escritório, 3, 4, 5 anos depois. E dos 27 anos, eu vou dizer para vocês que pelo menos uns 8 anos eu estava infeliz. Fiquei 8 anos. Mas o trabalho estava me consumindo. Eu viajava 4, 5 vezes por ano em viagem internacional. Eu ficava 2 semanas fora do Brasil. Né? Conheci o mundo inteiro, conheci um monte de lugar no mundo. E aquilo me consumia, mas... Era uma felicidade que hoje... Relativa. Era relativa. Então, eu sempre fui um astral, nunca fui de... O pessoal fala, mas toda vez que eu falo pra vocês, e aí, Rogério, tudo bem? Tudo ótimo. Nunca cheguei a falar assim, puta, tá uma merda ainda. Tudo ótimo, mesmo quando eu não tava, né? Mas hoje é mais legítimo. Não tem nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Mas teve que fechar um ciclo. Teve que fechar. E duro, né? Duro. Sem certeza de que ia dar tudo certo. Eu fechei um ciclo há 25 anos atrás, quando eu me separei. Que também foi um ciclo. Eu era jovem. Eu tinha 34 anos. E uma filha. E eu tinha uma filha de 5 anos. Tanto que eu não contei isso. A minha faculdade de Direito, eu parei por 2 anos, porque eu queria ficar perto da minha filha. Eu tinha acabado de me separar. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de me separar. Aí eu falei, vou parar, porque eu quero ficar perto dela. Não quero me dedicar pra ela, né? E aí eu parei. Tanto que eu demorei 7 anos pra fazer a faculdade de Direito, porque eu parei 2 anos. Escolhas, entendeu? Então hoje... Bom, temos que escolher fechar esse ciclo aqui também, né? Senão a gente... Ele falou que é fabula, não é isso?
Não, rábula. Rábula. Rábula, não é do nome, é muito feio. A rábula, pra mim, é a mesma coisa que autodidata. É o cara que aprende sem a questão acadêmica. Ah, esse é o termo? Eu acho que sim. Deve ser sim. E tanto é que eu acho que você fez a faculdade, tudo bem que você levou 7 anos, você falou? Eu parei Porque 2 parou anos. 2, Não é né? que eu levei 7 anos, eu parei 2 anos. Exato. Mas eu acho que você deve ter tirado de letra, porque sim. você já vivia no prático. Sim. Tudo aquilo que ia aprendendo na Não, era academia. assim, Raquel fez alguns trabalhos, né? Vai ter que cortar essa parte? Não, pode falar. Eu já formei mesmo. A família já estava se unindo ali, né? E aí, era assim, eu sempre tive facilidade de fazer apresentação em público, cansei de fazer palestra, tudo. E aí o pessoal na faculdade tinha vergonha de ir lá apresentar trabalho. Eu falava assim, galera, vocês querem? Eu apresento, não tem problema não. Vocês fazem o trabalho, vocês têm que mandar até às 5 horas da tarde do dia da apresentação. Se você mandar até às 5 horas da tarde, eu apresento na aula de trabalho. E era assim que fazia. E cada um fazia uma parte. Da turma, eu era apresentador oficial. Então, eu que apresentava os trabalhos durante as aulas. O pessoal devia ser todo jovem, meio acanhado e tal. Todo mundo. E foi assim que eu levei. Foi uma boa. Aí tive que passar pelo exame da ordem, que é um exame complicado, né? Porque, pra você ter ideia, o exame da ordem dos advogados é de todo mundo que se forma na faculdade de Direito, acho que o nível de aprovação é 10%. Que passa no exame da ordem. Depois tem que fazer mais vezes até conseguir, né? Vai fazendo, porque é prerrogativa, né? Para você ser advogado e advogar e assinar como advogado, é prerrogativa você ter que fazer o exame da ordem dos advogados. Não basta só o bacharel. Não basta só você ser bacharel. Diferente para você ser juiz. Juiz você não precisa ter o exame da ordem, mas você tem que passar pelo concurso. Tá. São outros filtros, né? Que é mais difícil ainda, né? Normalmente o pessoal faz, mas... Bom, eu vou fazer, inclusive, aqui o papel chato que é de dizer que precisamos fechar o ciclo aqui, porque senão... Né? A gente já viu aqui que são 4 pessoas que não tem muito problema de falar, né? Senhor Júlio César, o homem que tem nome de imperador, nome de juiz, né? Nome composto, Júlio César. Nome composto. Julião, algum tempero que te ocorra pra gente fechar esse ciclo? Eu queria voltar uma coisa que você comentou, né? Em dado momento que você comentou, falou que acho que a gente não deve se arrepender, tem que pensar o que a gente fazer. Eu vou colocar um contraponto que, assim, eu acho que o arrependimento ele tem seu lugar também. E eu acho que a gente deve se arrepender das coisas que a gente fez errado, né? Das coisas que a gente errou. E tem coisas que dão errado, que não foi a gente que errou, mas tem coisas que a gente faz besteira também. E eu acho que o arrependimento tem esse lugar também de falar, olha, cara, fiz besteira aqui, mas daí vem a outra coisa que Danilo prega muito e o Rogério acho que exemplificou muito bem, que é o protagonismo. Tá bom, eu errei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Assim, estou fazendo um negócio que é errado. Por exemplo, eu posso me envolver com um negócio que de repente não deu certo. Por exemplo, embora não tenha sido a culpa de vocês, mas a cervejaria que vocês falaram, pô, não vai dar mais certo. E agora? O que eu vou fazer? Vamos encerrar esse ciclo aqui agora, né? Tomar o estoque. E vamos beber o estoque. Acho que um exemplo muito bom que você falou foi sobre o câncer, né? Era uma coisa que totalmente fora do seu controle, o que ia acontecer, o que não ia. Mas muitos anos antes de você ter a doença, de você manifestar aquilo, existia todo um preparo, ou seja, teve todo o protagonismo seu de falar, tá bom, eu tenho muita coisa que não vai estar no meu controle, mas o que eu posso fazer a partir disso? Monitorar. E tem coisas que a gente faz errado também, eu acho que cabe o arrependimento, falar, não deveria ter feito, o que eu vou fazer? Às vezes pedir perdão, às vezes tomar uma atitude diferente. Então, acho que só queria reforçar isso, que acho que o Rogério exemplificou muito bem, que embora a gente não tenha controle sobre muitas coisas, a gente tem controle sobre muitas coisas também. Claro. Justo. É legal. Pai, Espaço Lu. Acho que tem muita lição aqui, muita coisa para refletir. Para mim, o que fica é mais assim... Tudo que acontece na nossa vida, tudo, sem exceção de nada, tem uma utilidade. Se a gente conseguir entender que cada coisa, cada evento que acontece na nossa vida, a gente tem que tentar entender qual a utilidade disso, a gente sai dessa melhor. E essa pode ser um acidente, como eu sofri há pouco tempo atrás, vocês sabem disso. São essas tatuagens que você tá na mão, hein? As tatuagens que eu tenho aqui, ó. Nossa. Eu caí de moto com a minha filha, enfim. Pior ainda, né? A gente se machucou bastante e tal, mas graças a Deus tá tudo bem, sabe por quê? A gente não quebrou nada, ninguém morreu, é prejuízo material que tá tudo bem e segue, né? Tem uma utilidade. Tudo.
a doença que veio para você tinha uma utilidade. Se a gente consegue sair de vítima e olhar por cima, entendendo o todo, aquilo precisou acontecer para você estar onde você está hoje. Então tinha uma utilidade. Sim. E tá tudo certo. Tá tudo bem. O complicado é quando você se vê na situação, que nem, por exemplo, eu, vou pegar o meu exemplo da moto, e ficasse ali como vítima. Porra, por que eu? Porra, por que foi me machucar? Porra, cara, tinha tanta gente pra acertar, tem tanta moto na rua, por que foi acertar logo a minha? Caramba, né? Entendeu? Então, E por que não eu, né? Aquilo teve uma utilidade pra mim, por N fatores que eu sei. A vitimização é a pior coisa que tem, né? E, de novo, calhou de ser o que a gente está discutindo aqui. Tinha um ciclo para fechar ali e eu tenho certeza que essa foi o fechamento desse ciclo. Para você não andar mais de moto? Não muda nada. Eu tô brincando. A primeira pergunta que a gente fez pra ele mesmo. Muito pelo contrário, muitas pessoas perguntaram pra mim, pô, Agora você vai parar, né? Depois dessa você cai fora, né? Eu ando de moto há 40 anos. Coitado. Essa é a 4ª vez que eu caí. Então dá uma média Uma de... a cada 10, Dá né? uma média de... uma queda a cada década, né? Daqui a 9 anos eu paro de andar de moto. Não. Tem aprendizado. Daqui a Tem muito 9 anos aprendizado. eu paro. Cada 10 anos, Mas tá bom, não né? é isso que define a pessoa, entende? Mas acho que o mais interessante e curioso de tudo isso é o evento acontece. Beleza. Qual a utilidade disso? Quando eu entendo a utilidade disso, eu lido melhor e fica mais leve. E ficando mais leve, talvez essa deva ser a grande magia da vida da gente. Porque no fim do dia é o seguinte, não é sobre o dinheiro que você ganhou, os títulos que você tem, as posses e tudo mais. É como foi a sua trilha. Sim. Não, e só reforçar, porque a gente brincou aqui, agora você vai parar de andar de moto. Eu acho que tem pessoas que talvez a resposta seja justamente essa. Então, assim, é muito individual, é muito pessoal essa avaliação. Essa avaliação, essa análise de o que isso está falando para mim. É muito pessoal isso, porque tem situações que para você vai falar alguma coisa muito forte, que é aquela decisão que você tem que tomar naquele momento. Julião, vou te contar, não queria contar, o Pailão não me autorizou, mas eu não quero saber. O que ele... Vou contar. O que ele aprendeu é que ele tem que morar no interior. Foi isso que ele aprendeu. Pronto, você vê que até a pergunta já foi cheia de julgamento. Você mora em São Paulo? Você Não, brincadeira. mora em São Paulo? A questão, morar em São Paulo é maravilhoso, mas... Eu corrijo todo santo dia para tentar, né? Às vezes é impossível você não fazer julgamentos. Eu já percebi isso, já descobri isso que é impossível muitas vezes, né? O importante é você saber, no momento que você está julgando, você voltar e falar, peraí, não é bem assim, né? Mas você morar em São Paulo ainda? E você vê, a gente veio para São Paulo para gravar, né? São Paulo tem a sua importância, mas a gente olha e fala, o Pailu ia ser tão... Sendo o Pailu quem é, tendo o potencial que ele tem, ele seria muito feliz morando no interior. Mas essa decisão é dele. Bom, eu vou temperar o cérebro de Sócrates com uma historinha rápida aqui. Uma vez eu ouvi essa história atribuída a Chico Xavier, eu não lembro em que momento da vida dele, ele estava andando, acho que numa calçada, vou contar aqui a história com algum erro, sem dúvida, mas acho que o principal eu vou lembrar. E ele tropeçou, um tropeção meio besta, assim, não tinha muito motivo, mas tropeçou. E no que ele foi levantar, já meio que para reclamar, naturalmente, como talvez a maioria de nós fizesse, pô, que saco, né, essas calçadas cheias de buraco, ou que droga eu, né, ser meio distraído, disse que Emmanuel, que era o guia, né, espiritual dele, veio para ele e disse, Chico, agradeça pela queda. Aí ele falou, peraí, agora passou do ponto, agora passou dos limites, né? Como assim eu vou agradecer por uma queda, agradecer pelo meu alimento, agradecer pelos meus amigos, agradecer pela vida, tudo bem, mas agradecer porque eu caí? Ele disse que Emmanuel foi firme, né? Agradeça pela queda. Aí Chico falou, opa, peraí, ele tá sendo mais firme que o normal. Tá, então, senhor, agradeço aqui por ter caído no chão e tal. Tá bom, ótimo. Aí disse que assim que acalmou um pouco, ele virou pro Emmanuel, né, e disse, poxa, você pode só me explicar dessa vez por que você me pediu para eu agradecer uma queda, porque eu caí, eu me machuquei e tal, assim, porque dentro da doutrina, né, espírita, tinha um entendimento ali de que havia uma legião de espíritos mais atrasados, mais pesados, que estavam só esperando ele começar a reclamar, baixar a vibração mental dele, para conseguirem entrar ali e começar a influenciar do tipo, você vê, por que você trabalha tanto? Por que você escreve tanto livro e não ganha R$1 com isso? Por que você se mata de ajudar as pessoas e tal, e ainda questionam se você é médium mesmo? Estavam só esperando para começar a tumultuar. Mas no momento em que ele diz, obrigado pela queda, ele bloqueia qualquer queda. E aí, mais do que qualquer padrão vibracional, eu queria ficar com uma coisa prática que vocês dois falaram, o Pailu também, que é, você interrompe o processo psíquico da vitimização.
Por que comigo? Bom, tá bom, tem uma outra pergunta. Por que não você? Por que não poderia ser você a cair? O que você tem de tão mais especial que os outros que não poderia ser com o seu negócio, né? O fechamento? Por que não poderia ser o seu bar a ser fechado? Por que não poderia ser a sua moto? Né? Por que não poderia ser o seu casamento a encerrar ou qualquer coisa que tenha acontecido com o Júlio? Então, sobretudo, eu acho que a grande questão aqui, acho que essas palavras, se eu não estiver enganado, são de Jesus, se não são, me corrige aqui, Julião, mas sobretudo a orientação de a tudo dai graças. Sim. Mas eu não acredito em Deus. Não tem problema, você pode dar graças mesmo que você seja ateu. Obrigado pelo que acabou de acontecer. Por quê? Porque algum aprendizado eu vou tirar daqui. E aí você mata, interrompe imediatamente qualquer processo de vitimização. Bora pro próximo ciclo. Se tá começando uma coisa que eu queria, que ótimo. Se não tá, deixa eu ver o que me reserva. Se tá encerrando um ciclo que eu queria, que ótimo. Mas se tá encerrando um que eu não queria, ok, deixa eu entender o que tá sendo limpado, né, no meu caminho, mas a tudo dai graças. Senhor Rogério, tempere o cérebro de Sócrates pra gente fechar esse papo. Obrigado pelo convite, foi um baita prazer, foi uma delícia. O tempo passou e a gente nem percebeu. Eu falo assim, mas será que a gente vai ter que falar 1 hora? Né? E falamos até mais, eu acho. Né? Foi muito mais, foi muito legal. Parabéns vocês por fazer esse projeto, né? Que acho que já é um projeto e consolidado, enfim, muito legal. E assim, gente, é a vida nossa, a gente tem que, de fato, agradecer sempre isso que você está falando. Tem coisas que não estão no nosso controle, tem coisa que está no nosso controle, né? E aquilo que não está no nosso controle, segue a vida. A vida e não se vitimiza. Uma das coisas mais importantes que eu ouvi, né, nesse período que eu passei, foi assim, pô, não olha por quê por você. É com você e assume o controle, entendeu? Você assumindo o controle, você vai sair, vai tirar de letra. E foi isso que eu fiz na vida inteira e vou continuar fazendo, né? Boa. Ainda por muito tempo. Seja um exemplo vivo, né? Ainda por muito tempo, se Deus quiser. Muito bem. Meninos, vamos fechar esse ciclo aqui? Vamos fechar. Então tá bom, Rô, muito obrigado pelo convite, pelo esforço de vir aqui, trazer a tua história. Certeza que inspirou muita gente, certeza que vai coçar o cérebro de muitos Sócrates por aí, né? E a gente vai aprendendo a usar tudo isso que a gente ouve aqui, todos nós. Pai Lu, Julião, super obrigado. E a vocês que nos assistirem mais esse episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates, obrigado, aproveitem, vivam os seus ciclos, deem boas-vindas aos novos, deem adeus ou até logo àqueles que estão se encerrando e a gente se vê no próximo episódio, na semana que vem. Ele é bem apimentado, viu? Esse cérebro. Então semana que vem a gente traz mais um episódio mais docinho, acho que não, Não, brincadeira. do nosso podcast. Um abraço, gente.